Salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, chegando aqui um pouco mais cedo do que o habitual. Geralmente eu tenho deixado para gravar em fim da tarde, início da noite, né, o vídeo com as atualizações, né, do que tá rolando. Mas aí como a gente já tem atualizações suficientes, né, acho que é bom a gente já começar a falar aqui um pouco sobre isso, né, e, enfim, né, são notícias que, digamos assim, eu não considero animadoras, muito pelo contrário. Mas, né, vamos comentar. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Quero agradecer aqui a Absolute Sport, né, por ter trazido a gente aqui para Belém do Pará, apesar do Botafogo, né? A viagem foi muito legal, né? O povo paraense é muito receptivo, muito legal. Muito obrigado à Absolute Sport aí por toda a estadia, né, e também pelos ingressos para a partida. Muito obrigado se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho deles, os pacotes que eles têm para viagens, né? O Botafogo tende a disputar os títulos ao longo dos próximos anos, então você vai acabar viajando bastante para ver o seu time jogar. O link tá aqui na descrição para você aproveitar, fechou? Vamos lá, pessoal. Logo depois, né, que nós terminamos aqui o nosso vídeo pós-jogo para falar sobre Botafogo e Flamengo, o quanto que o Flamengo se preparou ao contrário do Botafogo para essa decisão, para esse jogo. Vimos a informação que veio por parte do meu amigo Leonardo Bessa, do Jornal O Dia, de que o Botafogo estava conversando e negociando com o técnico Tite, que passou pelo Flamengo, né, no ano passado, ex-treinador aí da seleção brasileira, treinou o Brasil no ciclo das duas últimas Copas do Mundo, tanto 2018 quanto 2022, e o Tite está entre os nomes, né, que interessam agora ao John Textor, depois de todos os outros, né, acabarem não acontecendo. Paulo Fonseca não quis vir, o André Jardine também recusou a proposta, né? Outros treinadores que o Botafogo estava ali conversando, tinha o Rafa Benítez também, enfim, foram uns 5, 6 nomes que o Botafogo ou houve um não, ou não abriu negociações, ou preferiu pular para outros, tá? E agora são 2, dentre eles o técnico Tite, que é aquilo, cara, a gente já sabe, né? Não tem muito o que falar. Repito, né? A gente tem que separar as coisas. Brown, você acha o Tite uma merda de treinador? Pelo contrário, eu acho ele muito bom. Brown, então você gostaria que ele treinasse o Botafogo? Não, não gostaria. Primeiro que ele não tá no melhor momento da carreira. Acho que é um cara que treinou por muito tempo ali, digamos, seleção, tudo mais. É um cara que vem de um trabalho ruim no Flamengo. Tá? Não é, teve o meio. A gente sabe que trabalhar no Flamengo é complicado, principalmente na gestão anterior, mas assim, o trabalho foi muito aquém daquilo que poderia ter sido apresentado, né? Vídeo que tá fazendo aí, né, desde a reta final do ano passado, o próprio Felipe Luiz. Ele teve tudo, cara. Teve reforços, teve pré-temporada, teve as peças que queria. Então, realmente, o Tite é o próprio responsável por não ter dado certo no Flamengo. Não foi, enfim, processo, não foi contexto, não teve isso, sabe? A gente sabe que, de fato, ele foi mal, né, como treinador do Flamengo. E apesar de eu não achar ele essa merda toda, o pessoal pegou uma pinimba danada na seleção com ele, né? Mas é muito fácil ganhar da Colômbia, da Argentina, da Venezuela. Estamos vendo agora, né? Não era tão fácil. Ele que tornava fácil. Apesar disso, cara, né, é completamente contraditório, cara, o Botafogo buscar a contratação do Tite. É aquilo, é decepcionante até. Eu não digo nem pelo nome, eu digo pelo modelo de jogo. Você pensa em Botafogo Way, porra, trabalho de bloco alto, pressão, ficar com a bola, ataque total o tempo todo, encurralar o adversário. O Tite é o oposto disso. O Tite é um treinador que prioriza aspectos defensivos, né, joga reativamente, é um cara que perdeu a bola, bloco médio, bloco baixo. Eu lembro de um Botafogo e Flamengo, que foi 2-0 para o Botafogo, gols do Luiz Henrique e do Savarino, em que o Flamengo no primeiro tempo estava encurralando o Botafogo. O Flamengo foi melhor do que o Botafogo naquele primeiro tempo daquele jogo. E o Flamengo estava ali pressionando o Botafogo. E quando os jogadores do Flamengo sentiram que o Botafogo estava meio encurralado, não estava conseguindo trabalhar na saída de bola, os jogadores do Flamengo começaram a pressionar. Eu observei isso, né, que eu estava vendo esse jogo dentro do Maracanã. Ele olhava, né, o Tite olhava para os jogadores e falava: volta, recompõe, bloco médio. E aí nessa, cara, foi exatamente o que o Botafogo queria. O Botafogo ele queria um respiro, né, e o Flamengo queria a pressão. Só que o modelo de jogo do Tite não permitia isso. Aquilo foi fundamental pro Botafogo. É aquilo, cara. É um cara que não tá no seu auge da carreira. Acho que o auge foi lá na época do Corinthians e também, principalmente no primeiro ciclo de Copa do Mundo.
onde, enfim, né, para mim não teve nada de vergonhoso na Copa de 18, a Copa de 22 que realmente foi um pouco mais complicada. A grande questão é que, assim, por modelo de jogo, é aquilo, são praticamente 2 meses, né? Mentira, um mês, né? Vamos colocar 5 semanas tentando um treinador. E aí, no fim das contas, se vai num técnico que, se realmente for o Tite o contratado, ele já poderia estar aqui há 4 semanas e já poderia ter tido a oportunidade de treinar esse próprio time contra um Flamengo que ele já conhece. Então, isso demonstra, sim, uma falta de planejamento. Isso demonstra, sim, um erro do Botafogo. E também se fala no Roberto Mancini, galera. Lembrando que também teve uma situação aí, o Botafogo tá buscando uma joia, né? Um jogador de 18 anos, um meio atacante do Lorient, né? Isso é um assunto para depois. E o Roberto Mancini, galera, cara, é um perfil muito parecido, assim, com o do Tite, só que na Europa, né? O Roberto Mancini é italiano, escola italiana bem defensiva, é um cara que, pela sua experiência, enfim, poderia agregar tudo mais, mas é um treinador que também está longe do seu auge. Já ganhou a Premier League como treinador do Manchester City lá em 2012, né? Chegou a ser, né, como atacante, ele é o maior artilheiro, por exemplo, da história da Sampdoria, né? Como treinador, já passou por categorias de base da Itália, já foi técnico também da seleção italiana, passou na Internazionale de Milão, já foi campeão de tudo na Itália, né? Campeão de tudo na Inglaterra, né? Na Premier League, inclusive, com o City lá em 2012, aquele time do Yaya Touré, né? Tudo mais. E aí depois ele vai acumulando alguns trabalhos que eles não são absurdos, né? Galatasaray, Inter de Milão, vai colecionando alguns trabalhos que não são empolgantes, até chegar à seleção da Itália, onde ele é campeão da Eurocopa de 2020, tá? Ele foi campeão da Euro em 2020. E depois a gente teve, apesar, né, dele ter conseguido ser campeão daquela Eurocopa, né, que foi muito importante, ele também é eliminado nas eliminatórias da Eurocopa e não consegue classificar a Itália para a Copa do Mundo de 2022. Acaba sendo demitido e aí depois não tem um trabalho também muito bom na Arábia Saudita, né? Ele foi o técnico agora recentemente da seleção da Arábia Saudita pós-Copa do Mundo de 22, onde a Arábia Saudita não foi muito bem, né? Ainda não está bem, inclusive, nas eliminatórias da Copa para 2026, e a Arábia Saudita também fez uma Copa Asiática, né? Uma Copa da Ásia bem decepcionante. Então, assim, os trabalhos do Mancini, eles não são muito, né? Assim, não dão muito entusiasmo a mim, né, nos últimos anos, tá? Mas é um cara que já tá seguindo aí o Botafogo, não sei, e essas são as procuras aí do Botafogo para treinador nesse momento. Enfim, é isso, o trabalho tem que começar, gente, tem que vir um treinador. Reforço, tal, vai reforçando com o tempo, mas técnico não dá para brincar, tem que vir logo. Um abraço e fui.